Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 35, cântico 3, 5. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 22, cântico 2, 2. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus.
conserva a paz, descansa bem tranquila. O teu Senhor na fé te guardará. Sustento tens, se o teu pé vacilar. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Oh, fique em paz, teu olho aceias de Deus, dissipará o que for do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 174 para nós orarmos a Deus. 174. Vós na verdade chorareis, e vos lamentareis. O mundo se alegrará, vós tristes estareis. Mas minha volta é breve, Deus alegrará.
Glória a Deus. Agora nós vamos louvar ao Senhor em oração. Vamos buscar a Deus, pedindo ao Senhor que venha visitar a nossa alma, o nosso coração. Que nessa tarde, não só nós que estamos aqui, mas também a nossa irmandade que está nos acompanhando pela live. Houve um comentário aqui do nosso irmão, quero explicar para o irmão Joel Araújo, de eu estar cantando perto do microfone, é porque tem pouca irmandade no culto, senão não consegue cantar, e eu conheço todos os hinos. E no demais, a gente louva para Deus, não louva para o irmão. E se eu fosse ouvir pessoas como irmão, eu não estaria aqui fazendo live. Mas como nós adoramos a Deus, o irmão continua prestando atenção no culto e não no pregador, que o irmão não vai achar defeito nenhum, se Deus quiser. Orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que pedem as nossas orações. São essas pessoas que estão sendo apresentadas e serão apresentadas por nós. Houve um tempo que nós não respondíamos, mas agora nós vamos, porque esse tipo de gente atrapalha quem quer assistir o culto. Então os moderadores não percam tempo, bloqueia, exclui, tira, que esse povo não vem assistir culto, eles vêm tirar a nossa paz. E isso vai acabar, irmão. O tempo de passividade, de ficar apanhando quieto, vai acabar na CCA. Nós vamos defender o nosso povo, defender a nossa igreja. Entrou aqui, falou besteira, a gente arranca. E segue o culto. E vai ter culto todo dia. Em nome de Jesus. Tá bom? Nós não vamos mais adotar essa atitude de mais passividade, porque o que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio daqueles que são bons. Então nós vamos abrir a nossa boca, vamos nos posicionar e defender o Evangelho de Cristo, não a placa da igreja, o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar então, apresentar todos esses irmãos na mão de Deus. O Marquinho também anotou aqui pra gente a família da irmã Júlia, que perdeu um parente, né, Marquinho? Uma prima com 2 crianças pequenas, me parece, né? Uma coisa muito triste. Vamos apresentar nas mãos de Deus. Eu não tive mais notícia do irmão Cadu, mas vou perguntar para a irmã Bia. Ele estava, a última notícia que tive na semana que passou, ele estava se recuperando bem, graças a Deus, respostas bem positivas aos antibióticos da infecção que entrou pelo catéter da hemodiálise, e graças a Deus estava se recuperando. Esperamos em Deus que ele já esteja bem, consciente. O irmão Cadu é um guerreiro. Umas 2 ou 3 vezes ele foi para o hospital para o transplante e na última hora a coisa deu para trás. Deus tem um milagre muito grande na vida desse irmão, que não é natural. Quando o hospital liga, já está decidido, mas quando Deus tem uma obra é assim mesmo, né? As coisas parecem ficar mais difíceis. Vamos apresentar na mão de Deus, pedir ao Senhor que ajude o seu servo. Ele é tão animado, tão disposto, né? Ele está sempre que pode estar nos cultos, está glorificando a Deus, sempre tem um testemunho para contar. Esperamos em Deus de todo o nosso coração que esse seja mais um dos seus muitos testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito na vida do seu servo. Nós vamos pedir também que o Senhor fale conosco essa tarde através da sua santa palavra. Oremos ajoelhados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habitas nos céus, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhado aos Teus pés, em santa oração, para agradecer-Te pelo perdão das nossas faltas, pela salvação da vida eterna que Tu tens concedido a cada um de nós, e nos tem ajudado a permanecer fiéis a Ti. Nós somos falhos, errantes, pequenos, mas o Senhor é grande, perfeito, maravilhoso, e em Ti não há sombra nem variação. Tu és, Senhor, aquele em cuja sabedoria edificou a casa aos seus pés. Tamanha a Tua grandeza e a Tua majestade. E por isso nós oramos ao Deus que fez o céu e a terra, e elevamos a Ele as nossas preces, as nossas orações, crendo que desde o céu Tu está ouvindo a nossa voz aqui nessa terra. Senhor eterno, muitas vezes nossos corações se angustiam, eles se entristecem, e nós fazemos, Senhor, algo que pode vir a Te desagradar. Mas por amor do Teu nome, nessa tarde, ouve a voz da nossa oração e perdoa as nossas faltas no nome de Jesus. E que nada contrário venha impedir a nossa oração de tocar, Senhor, a Tua destra, tocar o Teu trono de graça e de misericórdia. Toma nas Tuas mãos esses nossos irmãos e irmãs que estão presentes no santo culto,
Está bastante frio aqui em Barueri, mas o teu povo com alegria se dispôs a estar na tua casa, e um grande número de irmãos e irmãs que acompanham o Santo Culto pela internet. Visita todos os corações, ó Deus, e faz com que a tua graça seja derramada sobre toda a vida, e nós glorificaremos o teu santo nome. Assim, ó Deus, manda do céu a tua palavra e fala com as nossas almas por caridade. Ajuda-nos a compreender a tua voz, Senhor, e a sempre estar diante de ti, glorificando o teu santo nome. Senhor, faz com que esse culto transcorra bem e que tudo seja para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que pedimos a Deus, apresentando a família da irmã Júlia e o nosso querido irmão Cadu nas tuas mãos, pedindo conforto e a saúde, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Aleluia, Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos louvar a Deus com o cântico 99. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, irmãs, estamos agora no momento dos testemunhos para a nossa irmandade que tem prazer de glorificar a Deus, contar alguma coisa que tem recebido do Senhor.
Os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela live, pode escrever seu testemunho aí no comentário, seu nome, a sua localidade, que eu leio aqui para a Irmandade agora, ao vivo durante o Santo Culto também. É importante que a igreja glorifique a Deus, além de manter o nosso pacto de gratidão com Deus em dia, também acrescenta a fé daqueles que ouvem aquilo que você conta. Toda a igreja é edificada. Os testemunhos são uma bênção, irmão, porque ele edifica aquele que conta, edifica aquele que escuta, enfim, todos são beneficiados. Como tudo que Deus faz, é bom para todos os que estão participando. Estamos na liberdade desses testemunhos, então, Deus seja sempre louvado. Amém. Levanta aí, Maná, um pouquinho, por favor. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família e por tudo que Ele ainda vai fazer. Quero também agradecer, como eu disse na semana acho que passada, sobre a minha filha que estava trabalhando ali e estava passando uma grande humilhação ali, né, no trabalho dela. Além disso, ela estava entrando 5h55 da manhã no trabalho e não tem ônibus nesse horário e eu tinha que estar levando ela todos os dias. A gente acordava às 5 horas da manhã e eu deixava ela lá e eu fui orando a Deus, pedindo que Deus tomasse uma providência com isso, para que Deus mudasse alguma coisa, para que ela não ficasse saindo tão cedo nesse horário e ela não estava bem, estava sofrendo devido a esse trabalho que estava maltratando ela, as ligações, né, que ela recebia, e eu orando ao Senhor, buscando ao Senhor para Ele tomar uma providência. Aí nessa semana apareceu uma mocinha lá querendo trocar de horário com ela. E aí ela trocou e hoje ela começou mais tarde, ela vai entrar 9h40 da manhã, né? E eu agradeço a Deus porque parece pouco, mas para a gente assim é difícil ver o nosso filho sofrendo e sabe, de assim, tudo parece que está dando errado para ela, mas na verdade Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus quer mostrar, e essa filha era uma filha, ela é uma bênção, mas eu não tinha muita aproximação com ela, sabe? A gente não se entendia muito, não brigava, mas não se entendia muito, assim. E então, assim, era um pouquinho distante. E nesse período aí, serviu para nos aproximar, sabe? E a paz assim entre nós e bastante aproximação. Então, eu sei que Deus faz as coisas da maneira dele, às vezes a gente não compreende, mas a gente precisa esperar, né? Esperar no Senhor, orar, e Deus ele vai tomando caminhos no momento certo, na hora certa. E então, assim, eu quero agradecer a Deus, louvar o santo nome do Senhor, porque Ele está cuidando de tudo, fazendo tudo nos detalhes e nos ensinando bastante com isso. Então eu agradeço a Deus, o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Temos aqui uma nossa irmã Leda Aparecida, dizendo: agradeço a Deus por portas de trabalho para minha filha após 1 ano e 4 meses parada, e pela minha casa que Deus preparou na campanha do Salmo 23, e o número da casa dela é 23 também. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Seja louvado. Amém, Jesus. Na semana passada eu me levantei para agradecer a Deus pelas portas que tem aberto na minha vida, né? Eu passei por um momento de muita humilhação também na empresa onde eu trabalhava. E foi Deus que abriu a porta, só que eu estava orando muito para que Deus fechasse, porque estava passando por muita humilhação mesmo, a ponto de ficar doente e tudo mais, né? E eu quero agradecer a Deus hoje, porque essa semana eu fechei alguns contratos e eu estou começando a trabalhar para mim. E eu queria agradecer a Deus por isso, porque Deus usou uma irmã um tempo atrás para falar que Deus me honraria, né, na terra, e eu começaria a trabalhar para mim, empreender para mim. E isso é muito gratificante, é motivo de muita alegria, porque na época eu tinha uma lojinha de sapatos e eu vendia, mas não deu muito certo, acabei desistindo. E agora eu realmente faço o que eu gosto, assim, que é trabalhar com internet. E por esse motivo eu levanto para agradecer a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmã Rose, eu não sei se é Capela do Alto, esqueço o nome da cidade que eles são, mas enfim, a esposa do irmão Eliezer, deficiente visual, clarinetista, mas que é cego, ele teve aqui uma busca dos dons com o Humbertinho. Ela disse aqui, Deus seja louvado, amém. Aqui é a esposa do irmão Eliezer, ceguinho, são palavras dela, por isso que eu estou lendo, do irmão Eliezer, ceguinho. A irmã Rose, eu agradeço a Deus, que Deus curou meu esposo da pedra na vesícula. Agradeço as orações de todos, Deus seja louvado. Amém. Irmã Edjane, agradeço a Deus, pedi a Deus aqui nos comentários, na live ela pediu que ela precisava de um material adequado para trabalhar. E Deus preparou para ela um notebook. Deve ser sua parceira de trabalho aí, Bruninha. A irmã Ana Maria, agradeço a Deus que Deus libertou meu filho Juliano, minha nora Bianca Cristina, Maria Júlia e Ana Beatriz. Todos tiveram Covid e Deus libertou a todos. Louvado seja Deus. A irmã Maria dos Anjos Fernandes, quero agradecer a Deus e louvar diante de todos os irmãos que Deus me libertou da Covid-19, ainda que era início da pandemia aqui em Portugal. Isso é motivo de agradecer a Deus. Amém. Irmã Pilar do Sul, irmão Eliezer é de Pilar do Sul. A irmã Edjane completou aqui, eu pedi a Deus um material adequado para continuar os estudos, e foi quando o Senhor preparou para ela o notebook. Louvado seja Deus. Mais alguém, irmãos, os que estão aqui presentes? A gente faz de tudo para mandar de poder participar ao máximo do Santo Culto, então pode mandar sim, ainda que seja depois do testemunho, depois a gente lê para a Irmandade aqui, o que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Eu também quero agradecer ao Senhor, que Deus preparou uma viagem meio que de última hora agora para Caraguá, para minha terra. Havia um imóvel da nossa família que estava trazendo muita angústia, muito aborrecimento a todos nós. E eu vi minha mãe e meu pai aborrecidos com isso, não podia fazer muita coisa, porque as nossas condições também são poucas. Mas entreguei na mão de Deus e pedi, Senhor, faz uma obra. Faz com que esse mal cesse, que a nossa família tenha paz, como sempre teve. Eu não vou me envergonhar de glorificar o Teu nome diante do Teu povo. Dou graças a Deus que estive lá esse final de semana e recebi a notícia que, para a glória de Deus, esse imóvel foi vendido. E eu estou aqui glorificando a Deus. Graças a Deus. Aí no sábado, fiquei com o sobrinho, com meus filhos, a Dani, meus pais. Aí fomos na casa, num comércio de uns nossos irmãos, os irmãos da CCB, o irmão é diácono na CCB até. Ele foi auxiliar de jovem junto comigo, lá no passado, quando nós éramos solteiros. E a gente vai, mas vai receoso, né, irmão? Meio desconfiado, sabe como é que é, né? Mas dou graças a Deus que chegando lá, foi chegando Irmandade de tanto lugar que dava para fazer um culto lá na pastelaria do irmão. Só tinha Irmandade.
Aí os irmãos pegando o celular lá, mostrando no YouTube, falaram, aqui, irmão, nós assistimos os cultos online direto aqui. Mas é escondido, né, irmão? É escondido, mas nós assistimos. Nós oramos junto com vocês e estamos na mesma comunhão aqui, dando glória a Deus. Fiquei muito feliz. E vários desses irmãos pediu que saudasse a todos vós com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus porque em tudo o Senhor tem ouvido a voz da minha oração, não tem me deixado confundido nem envergonhado, mas tem ajudado o seu servo naquilo que eu preciso. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Avisos, vamos, Bruno, antes que você congele aí. O Bruno é carequinho, depois até uma touca de... Né, irmãos? Não tá bonitinho, Bruno? Só vou mostrar você para eles de touquinho. Você não quer vir aqui saudar eles? Você vai ver ele de touquinho. Coisa, tá parecendo aquele pinguinzinho lá do Pica-Pau. Cultos presenciais, domingo às 10 da manhã às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira, que é amanhã, às 20 horas, sábados às 10 da manhã e a partir do primeiro sábado de agosto, presencialmente, os cultos dos jovens às 8 horas da noite. Já começa, sem ser nesse próximo sábado, o outro. É isso, né, Marquinhos? Porque esse agora é dia 24. Como é, homem? É dia 7? E dia 7 cai que dia? Não é sem ser nesse... Bom, dia 7... é sem ser nesse e o outro. O outro. 3 sábados, então, segundo o irmão Bruno. Como ele está de touca, ele tem sempre razão. Dia 7 de agosto é a primeira reunião de jovem da mocidade aqui, tá bom? A presencial. Já está tendo online normal todo sábado, mas o presencial é dia 7. Cultos online de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20 horas. A partir de amanhã, essencialmente nas quartas-feiras, nós teremos uma live às 10 da manhã. Toda quarta-feira às 10 da manhã. E depois, conforme Deus for preparando outros servos de Deus, outras servas de Deus, nós teremos todos os dias às 10 da manhã, conforme Deus for preparando. Essa de quarta-feira, como eu fiquei com um dia de folga, que eu passei o sábado para os jovens, eu me senti na obrigação de repor, de estar sempre com a Irmandade, até para poder dar exemplo para os demais, que vir aqui só atender culto é fácil, difícil é cuidar da obra, estar junto, atender, e nós temos que dar exemplo. Ou larga, ninguém é obrigado a ser pastor, mas quando aceita, tem que fazer direito, ou tentar pelo menos, tá bom? Então, não que seja boas as lives que eu faço, mas toda quarta-feira às 10 da manhã eu vou estar aqui. Se não tiver mais nada que preste para fazer, vem assistir, e nós vamos glorificar a Deus junto, tá bom? Sábados às 10 da manhã às 14 e às 20 horas, domingo às 10 da manhã às 14 e às 18h30. Reunião de oração toda segunda-feira às 19 horas e aula de música todos os domingos às 8 da manhã. Essa live de quarta-feira, de manhã, vai ser um culto diferente, tá, irmãos? Um culto bem diferente do culto que a Irmandade está acostumada. Isso é para mostrar para os irmãos que o nosso Deus não fica preso dentro de uma caixinha. Ele fala com o seu povo da maneira que for possível, porque Ele é Deus. Então, fazer até a roupa, fazer sem gravata, mais tranquilo, para a Irmandade poder também ter mais proximidade com a gente, vocês que estão distantes, tem tanta gente de longe que nos assiste, esperamos que a Irmandade goste e aceitamos sugestão também, para a gente poder melhorar. Santa Ceia, todo segundo domingo do mês, às 10 da manhã e às 18h30, e toda segunda terça-feira do mês, às 14 horas. Ensaio de música da orquestra, todo primeiro domingo do mês, às 4 horas da tarde. A Irmandade continua sendo convidada a contribuir com a Mesa do Amor, trazendo alimentos não perecíveis para que possamos atender a necessidade de várias pessoas que chegam até nós, na sua grande maioria nem cristãos não são, ou não são também na nossa igreja, o que não faz diferença nenhuma. São vidas que precisam ser atendidas, supridas, e o calor humano, o carinho da Irmandade tem feito com que chegue a comida na mesa do necessitado. Pode parecer um grão de areia no deserto, mas é um grão de areia, é alguma coisa, mais do que nada. Às vezes pode dizer, mas vocês atendem 40, 50 famílias no mês, tem milhões e milhões. Mas imagine, irmão, se não fizer isso, ia ser 40, 50 a mais. Se a gente for olhar para a dificuldade, a gente não levanta da cama, né, Marquinhos? A gente faz o que Deus prepara e vamos glorificando a Deus. O importante é ter a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor. Tá bom? Quanto mais Deus prepara, mais necessidade é suprida. Então, tá em nós. O que Deus preparar, gente para atender não vai faltar, se Deus quiser. Tá bom? Certo, irmão Bruno? Você está nervoso, Bruno? Não, então tá bom. Então vamos cantar.
Vamos cantar o hino 335 para a gente ouvir a palavra. Mas Renatinha, alguma coisa para anunciar? Tem alguma coisa para anunciar? Não tem um bolinho de chuva na sua casa hoje à tarde, não? Tem, ela falou que tem, então tá bom. 335. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos, irmãos, ler as Escrituras Sagradas no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos nos colocar todos em pé, por favor. Você também na sua casa, onde você estiver, se for possível, coloque-se em pé, em respeito à palavra de Deus. Deus fala com Samuel em sonhos.
E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de grande valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que disse Eli a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a ele o Senhor. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, querida irmandade, está diante de nós essa boa palavra de Deus, como o Senhor manda todas as noites, todos os dias, sempre que o povo de Deus se reúne. Nós conhecemos bem a história de Samuel, do que o voto que sua mãe Ana tinha feito ao Senhor, ela não podia gerar, e aquilo que ela mais desejava foi um voto muito inteligente, muito sábio, porque aquilo que ela mais desejava ter, ela disse: Senhor, se tu me der, eu abro mão e ele será teu. Entende, irmão? Exatamente como Abraão fez. Abraão ofereceu seu filho ao Senhor em sacrifício, era um homem, e Ana, uma mulher, ofereceu o seu filho ao Senhor também. O sacrifício não foi o filho, o sacrifício foi dela, de ficar longe do seu filho. Então os irmãos vejam que os homens e as mulheres têm o mesmo valor diante de Deus. E o Senhor ama aquele que ama o seu nome, independente do sexo. Deus é Deus de todos aqueles, Ele é Pai de todos e ama a todos também. E passado o momento, chegado então o momento dela dar o seu filho ao sacerdote, para que ele ficasse no templo servindo ao Senhor, ela deu um filho, ofereceu aquele filho a Deus, e sendo uma promessa de Deus, foi bem aceito. O sacerdote estava ali junto com Samuel, certamente o ensinava a orar, o ensinava todos os ritos das celebrações, que eram muito diferenciados, eram muitos ritos, palavras responsórias, um falava, outro respondia. Era muito metódico o culto, né, a forma de celebrar. E os irmãos vejam aqui que ainda não havia manifestação, ainda não havia, a palavra ainda não tinha sido se manifestada. E não tinha visão manifesta das coisas de Deus ainda. Ninguém tinha visto um anjo, ninguém tinha visto nenhum tipo de manifestação. Então a única forma de relacionamento das pessoas com Deus era através do sacerdote, nesse caso o sacerdote Eli. E de repente vem esse jovem que havia sobre a sua cabeça um voto feito por sua mãe, um voto de fé, um voto de gratidão, um voto de fidelidade a Deus. Quando Ana fez aquele voto ao Senhor, dizendo: se tu me deres um filho homem, não passará navalha na sua cabeça, e eu deixarei servir ao Senhor no templo. Ele será teu, Senhor, para a glória do teu nome. Eu gero, eu vou parir, eu vou amamentar, mas ele é teu. Como aconteceu com Maria, o anjo veio e disse, anunciou a ela as coisas maravilhosas que Deus faria através da vida dela com o nascimento de Jesus.
Mas deixou bem claro a ela, você vai carregar, você vai dar à luz, você vai amamentar, mas ele não é teu. Bendito seja o nome do Senhor. E você não vai ter honra por isso. Muito ao contrário, você vai ser uma serva, como qualquer um dos outros também serão. Isso é fé, irmão. Isso é não querer para si honra humana. Isso é querer para si a graça de Deus sobre a tua vida. E o Senhor te chama de bem-aventurado essa tarde, se você serve ao Senhor pela salvação da tua alma. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas não te valorizem, ainda que você seja desprezado por alguém, o Senhor te diz, eu te valorizo, porque você é parte de mim na terra. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. Queridos irmãos, então ninguém tinha essa compreensão, muita compreensão da palavra, ninguém tinha muita compreensão das coisas de Deus, porque até então era o sacerdócio que levava todas as informações, era eles que traziam os recados de Deus, e esse menino estava deitado para dormir, tinha hora para dormir, tinha hora para se levantar, tinha hora das orações, tinha hora das refeições, tudo com muito critério. Ele deita para dormir e uma voz o chama, Samuel. Como nós acabamos de dizer, não havia visão manifesta. Ninguém tinha tido esse relacionamento com Deus. Foi nos primórdios da fé. Ele levantou-se, alguém me chamou, não tinha assombração, não tinha fantasma, não tinha demônio, não tinha anjo, não tinha sido manifesto nada disso, entende, irmão? Então, se fosse no outro tempo, a gente diria, meu Pai eterno, tem uma assombração me chamando aqui em casa. O que os discípulos disseram quando viram Jesus andando sobre o mar? É uma assombração. Então, já tinha tido uma visão. Tinham visto os endemoniados, tinham visto manifestação de anjo, tinha tantas coisas, entende, irmão? Mas aqui não tinha. Então, também não tinha temor. Alguém me chamou, estamos eu e o sacerdote, foi o sacerdote que me chamou. E agora os irmãos, vejam só. Esse sacerdote que prevaricou, que errou, lá na frente foi destituído, esse sacerdote ali, ele conhecia a voz de Deus. Será que tudo aqui, por que ele foi destituído? Porque aquilo que Deus falava com ele, ele não transmitia ao povo. Tanto ele conhecia a voz de Deus, que quando Samuel foi falar com ele, você me chamou? Ele falou, não chamei. Voltou a deitar, a segunda vez me chamou, não chamei. A terceira vez o sacerdote falou, vai deitar. Não falou nada para ele, só disse, vai deitar. E se essa voz te chamar de novo, você vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Salomão foi sábio, foi rico, foi cheio das coisas de Deus, mas terminou seus dias adorando a deuses pagãos na idolatria. E é por isso que a palavra fala, quem está de pé, cuide para que não caia. E não é suficiente ouvir a voz de Deus, tem que acatar, atender, obedecer, seguir, irmãos. E Samuel tornou a deitar-se, e da mesma forma, o Senhor falou com ele, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi tão grande esse homem, irmãos. Esse profeta foi tão maravilhoso, foi um instrumento tão maravilhoso nas mãos de Deus, que depois, através da vida dele, veio a unção do rei Davi, que tornou-se rei, e da descendência de Davi nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor. Alamaia. Por uma unção. Olha a importância que a Ana teve para a humanidade. A oração de Ana, que começou lá no começo de tudo, trouxe a toda a terra salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois Ana orou a Deus pedindo um filho, Deus deu. Ela ofertou aquele filho ao Senhor, Deus recebeu. E quando Samuel já entendia a voz de Deus, Deus mandou ele ungir Davi como rei. Ele foi, bendito seja o nome do Senhor. E depois veio Cristo na sua descendência e chegou até os dias que nós estamos. Irmão, tu és da descendência de Jesus Cristo, irmão. Você é aparentado de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Há uma salvação gloriosa sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Uma promessa que não vem da carne nem do sangue, mas vem do Espírito Santo de Deus. Dá glória a Deus essa tarde, porque tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida. Você não percebe que as coisas se levantam contra você? Você se vê amarrado, você se vê enrolado numa teia, e de repente do nada as coisas desembramam, as coisas desenrolam, e você fala, mas eu não sei nem o que aconteceu, não sei como começou, não sei como terminou. O Senhor te diz, sou eu na tua vida, tem promessa na tua vida, e a promessa de Deus não morre jamais, irmão. Deus ama todos nós, mas tem gente que Deus ama muito, além da conta. João era o discípulo mais próximo do Senhor, esteve encarnado, com Cristo encarnado, Cristo homem, conviveu aqueles anos com ele. Davi nunca viu o Senhor, nunca viu Deus, mas foi considerado homem segundo o coração de Deus. A relação de Deus conosco não é de toque, não é de visão, não é de cheiro, não é de nenhum sentido. A relação de Deus conosco é espiritual. E muitas vezes você pode dizer, eu não falo em língua, eu não prego, eu não profetizo, eu não curo ninguém, eu não toco nenhum instrumento. Senhor, eu sou um nada, você é um nada, você é a menina dos meus olhos. Aleluia! Você é importante para mim, porque em você está a virtude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe qual é a tua maior qualidade? É estar na minha presença, glorificando o meu nome. E isso para mim é o que basta, porque a tua qualidade não é para o homem ver, tua qualidade é para o céu admirar. E o Senhor te diz, tu és uma obra-prima da mão de Deus. Quanto maior o pregador, mais fraco. Quanto maior a manifestação do dom, mais fraco é o crente. Porque sem aquele dom, sem aquela manifestação, sem aquela confirmação constante na vida dele, ele nunca conseguiria ver a Deus. Mas você não prega nada, não faz nada, entra mudo no culto e sai calado, mas você está aqui, dando glória a Deus. Estou aqui, Senhor. O diabo está falando que eu não presto, mas eu estou aqui. Senhor te diz, eu tenho um lugar especial para você na minha glória. E a luz que irradia, que brilha sobre a tua cabeça, é a tua constância, a tua fidelidade, a tua firmeza, teu amor a Deus, teu temor a Deus, tua dedicação. E o Senhor manda a palavra para te dizer hoje, eu vim aqui te mostrar que você é mais precioso e mais preciosa do que o puro ouro de Ofir. Do que um unguento mais aromático e mais perfumado. É a tua fidelidade a Deus, é a tua oração a Deus, são as tuas intenções diante de Deus, a tua oferta ao Senhor. E Deus te diz por essa palavra, eu quero falar contigo, abre o teu coração. Irmãos, que palavra maravilhosa, irmãos. Tem crente que Deus divide ele com o mundo exterior. A mim, por exemplo. Venho aqui, venho na frente das câmeras, venho na frente da irmandade, prego, pula, bate, batiza, briga, toca. E o Senhor divide. Vou usar desse meu servo para falar com o meu povo. Mas tem crente que Deus tem ciúme. E todos os dons que tem nele, o Senhor só deixa que seja manifesto para ele. Vocês acreditam nisso, irmão? Você quer ver um dom que ninguém vê e que é o mais precioso para Deus? A caridade. Foi escrito no relatório do atendimento da piedade, nós entendemos que pela porta que a vaidade entra, a caridade sai. A caridade é anônima, sem reconhecimento, sem valor. Quanto mais você faz, menos você é reconhecido. É verdade ou mentira? E é o dom mais precioso para Deus. Irmão,
O pastor não te valoriza, irmão Rodrigo não te valoriza, a CCA não te valoriza, o Senhor te diz, eu te valorizo. E o que eu coloquei em você não é para dividir com igreja, nem com pastor, nem com ministério nenhum. É entre eu e você. Dá para você dar um glória a Deus aí? Tá bom você? Você quer impressionar o pastor ou quer impressionar o Senhor Jesus? Bendito seja Deus. E hoje Deus está falando contigo por esta boa palavra. E te dizendo, você tem muito valor sim. E o mesmo sangue que correu por qualquer um na cruz, correu por ti. Lembra-te da mensagem da cruz. Lembra-te do amor de Deus derramado pela tua alma. E carrega a tua cruz, como nós cantamos lá no Rude Cruz, da harpa cristã. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Leva, se a tua cruz é o anonimato, leva. Aleluia! Se a tua cruz é o não reconhecimento, leva. E saibam os irmãos que a cada um de nós tem uma. A minha é estar aqui. E eu nunca gostei de bajulação, nunca gostei de holofote, nunca gostei de ser o centro das atenção. Que o Senhor risque meu nome do livro da vida, se não tiver verdade nas minhas palavras. Mas o Senhor me escolheu, me alistou, e eu estou aqui diante de Deus. E venho pedindo ao Senhor, Senhor, eu não quero terminar meus dias atendendo a obra. Eu quero terminar meus dias tocando meu instrumento na tua casa, com a minha família. Mas enquanto tu me der vida e saúde, eu vou estar aqui labutando, trabalhando. Mas traz, Senhor, novos obreiros, porque no dia da minha velhice, eu quero chegar diante do ministério e dizer, irmão, estou encerrando minha missão de pastor, vou tornar-se ovelha. Vive Deus, que me assiste desde o céu. E o Senhor te diz, continua firme na tua jornada, continua firme na tua toada, e ama a palavra de Deus, que é enviada a todos os momentos da congregação. Ama esse amor de Deus pela tua alma e pela tua vida. E não se sinta pequeno. O Senhor te diz, Samuel era filho de uma mulher que era anônima, que era desprezada pela sua concorrente, ainda que seu pai Eucana a amasse, mas ela não podia dar-lhe filhos, e da fraqueza Deus suscitou uma potência, um grande profeta, um homem de Deus. Irmão, você não percebe que o adversário tem fugido de ti, irmão? Você que é o pequenininho, você que é o mais fraco, você que é o mais, enfim, improvável. Aí Deus, como Samuel bem sabia da voz de Deus, que ele também era um improvável, mas Deus usou dele para um grande homem na terra, quando ele vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Ele achou que era o mais grandão, e o Senhor falou o nome dele por 2 vezes nesse dia, dizendo, presta atenção, Samuel, Samuel, não olha para o que os teus olhos mostram, porque eles só mostram o que está diante de ti. Deus vê o que está no coração, Samuel. Então você não sabe que Deus gosta do pequeno? E calamaçania, irmão, tem um poder por essa palavra, Adalima, Suriandalama, que está sendo derramada sobre a igreja de Deus. Eu estou escarafunchando a terra, estou pegando você lá do teu desabamento, lá dos teus escombros. Eu vou te levantar bem alto, diz o Senhor. Bendito seja Deus. E cumpriu-se toda a boa vontade de Deus na vida do profeta Samuel, a quem Deus tinha escolhido para uma grande obra. Foi homem fiel a Deus, e o Senhor te promete uma coisa, a minha aliança contigo está de pé, e o anel que eu pus no teu dedo de santidade, demônio nenhum arrancará. Vocês creem nessa palavra, irmão? O que Deus pôs no teu dedo, a aliança que foi feita entre você e Deus, pode pôr fogo nessa igreja, pode arrancar irmão Rodrigo, irmão N daqui, pode acabar os evangélicos no mundo, a igreja católica, pode acabar o mundo em fogo. A tua aliança nunca se queimará, ela será transformada numa coroa de vida eterna.
Bendito seja Deus. O que a aliança representa? Compromisso, fidelidade, união. E o Senhor te diz: a aliança de santidade que eu pus em você, quando o inferno põe os olhos em ti, ele logo vê ela brilhando e os demônios dizem: não, ela é comprometida com o Senhor. Ele é comprometido com o Senhor Jesus. Ele é comprometido com a salvação da alma dele e dela. Deus te diz por esta palavra: a nossa aliança está de pé. Vai em paz para a tua casa. Nunca esperei que Deus mandasse uma palavra dessa. Mas hoje o Senhor vem te dizer face a face: você é muito importante para mim. E eu quero te fazer um pedido sincero de pai: não desista da nossa aliança. Aceita, irmã? Aceita, meu irmão, esse pedido? De não desistir do teu Senhor? De não desistir da tua fé? De não desistir dos sonhos de Deus que estão em ti? De não desistir de crer na palavra de Deus? De não desistir de continuar batendo? O Senhor te diz: eu não vou abrir a porta, eu vou arrancar a parede inteira. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Ora para nós, Marquito, por favor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Altíssimo Deus, Pai nosso que estais nos céus e na terra. Senhor, nesta tarde, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, ó Pai, agora em ato de agradecimento, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu de entrar, Senhor, na tua casa, ó Pai, sentir a tua presença, Senhor, neste culto abençoado, Senhor. Ó Deus, te damos graças que mais uma vez o Senhor falou conosco, ó Pai. Mais uma vez o Senhor falou, ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus querido, está em nosso caminho. Que Deus querido, por mais que se sentimos, Senhor, pequenos, incapazes, o Senhor mostrou que é conosco. O Senhor mostrou que aquilo que a gente faz para Ti é muito. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor alegrar os nossos corações nesta tarde, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos sentirmos, Senhor, grande na Tua presença, Glória Pai. a Deus. Porque o Senhor, Deus querido, nos fortalece, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor, Deus querido, que nos dá força quando não temos mais, Senhor. É o Senhor que nos alegra quando estamos tristes, Senhor. Quando estamos doentes, é o Senhor que envia a cura. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é conosco nesta tarde, ó Pai. Ó meu Deus, agradecemos também pelos hinos entoados, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra abençoada, Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco, ó Pai. Meu Deus, leva-nos para os nossos lares em paz, Senhor. Que continuemos tendo uma semana abençoada, Pai. Ó Deus, e que toda barreira, que todo obstáculo, tudo, Senhor, que tem impedido de estar mais próximo de Ti, caia por terra nesta tarde, Senhor. Ó Deus, também abençoa as ofertas, Senhor, e continue, Senhor, guardando, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, de um milagre, Papai querido. Senhor, tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, aí nos bancos onde a Irmandade está sentado, estão os envelopes das ofertas e das coletas. Também a nossa Irmandade que nos acompanha através da live.
Tem os nossos dados bancários, a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Para a Irmandade que está aqui presente, precisa passar na maquininha de cartão de débito ou crédito, só procurar os irmãos ali na portaria. E cada um faça a sua oferta a Deus, segundo o desejo do seu coração, o que Deus tem feito por cada um de nós também. Tá bom? Vamos aguardar os nossos irmãos ofertarem para a gente poder agradecer a Deus. Enquanto a irmã oferta, vamos cantar um corinho do Rude Cruz? Acho que vocês lembram, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo Deus. Lembrando, Irmandade, que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos culto online novamente aqui na congregação do Alphaville, mas aí só online. Dá para a Irmandade acompanhar aí pela live, pelo nosso canal CCA Alphaville Lives. Essa semana Deus preparou que nós batemos 41 mil inscritos no nosso canal. Louvado seja Deus. Começamos com 5 mil na pandemia e já deu 41 mil. Graças a Deus. Essa é a mão de Deus. Vou demorar, Marquito? Vamos. Senhor, te damos graça pelas ofertas do teu povo, que tem aberto o coração para a tua obra. E te pedimos que multiplique na vida de cada um de nós, que nunca falte o pão de cada dia, nunca falte a tua providência também nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? Vamos despedir com o cântico 92.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus estejam nos nossos corações. Amém.